o Evo Infinity está aqui hoje para trazer para os nossos investidores, nossos empresários aí que têm vontade de investir nos Estados Unidos. Como nós falamos que ia ter uma bateria de webinars aí, onde profissionais da área vão estar apresentando as formas, né, as facilidades que eles conseguem trazer para a gente poder estar se posicionando no mercado americano. Então, hoje nós temos nada mais, nada menos aqui que uns advogados que atuam e moram nos Estados Unidos, Guilhermo e Mariana. Vou pedir para que eles se apresentem para a gente aí e que depois falem um pouquinho para a gente aí. Nós estamos com umas perguntas que em uma reunião que nós tivemos, né, Gabriel? Tivemos uma reunião com os empresários aqui, trouxeram algumas perguntas, pediram para que nós fizéssemos para vocês aí. Então, por favor, Guilherme e a Mariana, se apresenta para a gente aí. Bom, obrigado pela oportunidade, antes que nada. Meu nome é Guilherme Wasserman, eu sou o sócio fundador da Wasserman West. Como vocês vão perceber rapidamente, meu sotaque é argentino, sou da Argentina originalmente, advogado argentino. Me formei lá e vim para os Estados Unidos no ano 2001 para fazer um mestrado, um master, e com o intuito de voltar à Argentina. A Argentina, nesse momento, teve uma crise econômica muito importante, implosionou no ano 2001, sim. E aí procurei trabalho nos Estados Unidos e acabei em Atlanta, Georgia, que é onde estamos agora, nós. Trabalhando em grandes escritórios por volta de 10 anos, até o ano 2011, onde foi que aí abrimos nossa boutique, né? Nosso escritório boutique, que é principalmente internacional, cross-border transactions, muito investimento de fora dos Estados Unidos, principalmente do Brasil, e também para fora, né? Empresas americanas fazendo negócios lá. O fato de que, bom, estejamos focados no Brasil, eu já sabia ou falava português antes de vir para os Estados Unidos. Minha mulher é brasileira, minhas filhas nasceram no Brasil, sempre fiquei muito envolvido com a comunidade brasileira, com o Brasil, tenho família lá e uma coisa levou a outra, é um mercado muito importante para a gente e ao mesmo tempo muito difícil para o gringo, né, de entender. E nesse processo, tive a sorte de conhecer a Mariana Tuleski, que está aqui do meu lado, que é... Bom, Mariana pode se apresentar sozinha, né? Bom, é muito prazer, meu nome é Mariana Tuleski, eu estou aqui nos Estados Unidos desde 2015, sou advogada, sou originalmente de Curitiba, e advogada no Brasil desde 2010, vim para cá por, enfim, questões pessoais, meu marido foi transferido para cá e acabei vindo com ele. E desde 2015 eu tive a sorte de vir aqui trabalhar com o Guilherme, trabalho com eles desde então. Em 2018 fiz o Masters aqui também, fiz a licença, tirei a licença do bar aqui em 2019 e seguimos aqui com todas as empreitadas e tudo, sim, e várias delas também relacionadas a Brasil, enfim, toda a América Latina, né? E obviamente estamos pulando várias etapas, né? Eu também estudei novamente, vimos o bar, etc. Não? Muito tempo, né? 20 anos no meu caso, Mariana quase 10 já. Então, muita coisa, mas bem interessante, bem interessante. Mas isso nos dá uma perspectiva também bastante profunda, né? Das diferenças culturais, das questões de como são os approach, a abordagem, os desafios, né? É interessante porque temos que como uma ponte e acabamos aprendendo muito de questões de negócios também, né? Nossos clientes são pessoas de negócios, né? Toda essa experiência, essa bagagem toda de vocês dois aí nos Estados Unidos, tanto estudo, né, e tanto tempo já atuando por aí, na percepção de vocês, qual que seria a maior dificuldade que um brasileiro encontraria hoje para fazer investimento nos Estados Unidos aí? Olha, boa pergunta, porque muitas vezes sempre quando nós nos apresentamos e damos nossa história um pouco, de alguma forma reflete como nós também podemos colaborar com nossos clientes, porque nosso background, né, reflete também uma experiência que nossos clientes vão ter. Nós já vimos em carne própria o que eles estão por fazer, em muitos casos, o investimento, imigração. Então, nós já fizemos os erros
que podemos anticipar, y no solamente do ponto de vista legal, o jurídico, sino de todas as outras questões. Para mim, um desafio importante, que é uma questão um pouco filosófica, se quiser, é a habilidade de poder desaprender o aprendido, né? Inclusive antes dessa, Rogério, antes desse bate-papo, estávamos conversando de o éxito do empreendedor, empresário brasileiro e de outros lugares, né? Eles já conhecem muita coisa. E aí é parte também uma virtude, mas também um pouco um desafio. Como o que dá certo no Brasil muitas vezes não dá certo nos Estados Unidos, vice-versa, né? Então, precisa uma mudança um pouco de mentalidade, entender questões, idiosincrasias diferentes, né? E, bom, aí tem uma lista grande de questões, mas isso de desaprender, estar aberto a entender. E é difícil, né? Porque as pessoas são bem-sucedidas, né? Então, querem replicar esse êxito. Muitas vezes tem empresas no Brasil que são super bem-sucedidas e resolvem estender aqui para o mercado nos Estados Unidos e chegam aqui, ninguém conhece e tem que começar meio que do zero, né? Então, é justamente nessa linha que o Guilherme está falando. Sim, por exemplo, executar as coisas, levar na prática, talvez mais fácil que no Brasil, onde se sabe que ele formou uma sociedade falemos da SUSESP, né? Por exemplo, para aqueles que têm experiência formando, por exemplo, São Paulo, vão entender o que eu falo. Pode demorar semanas ou meses. Então, vamos para frente rápido, né? Aqui, isso se faz em dias, formar uma entidade jurídica. Então, nós sempre falamos, bom, prudência, porque além disso, as decisões, as ações têm consequências. Você talvez toma decisões que não têm muita diferença no curto prazo, mas no longo prazo acaba em, como eu sempre falo, em galáxias diferentes. E depois é difícil desandar os caminhos andados, né? As ações têm muitas consequências aqui. Então, é melhor ter prudência. Os custos de os erros são muito altos. Então, talvez o brasileiro se sente mais à vontade de fazendo coisas talvez mais rápido, porque tem um jeitinho de, sabe, depois, bom, não importa, vamos avançando e depois vamos ver o que acontece. E aqui nós pecamos talvez de ser o approach contrário. Não tem pressa, não, esse jeitinho brasileiro que faz muito sentido no Brasil, em outras nem falemos culturas, outros ecossistemas de negócios, aqui não é o mais eficiente ou eficaz. É uma economia também de abundância, né? E não falo que o Brasil seja necessariamente de escassez, mas então as pessoas têm relacionamentos bem mais diretos e que requerem, geralmente, né, tem exceções, mas menos confiança. Então são mais transacionais, são mais rápidos. Então, assim como um cliente se contrata rapidamente, também te manda embora rapidamente. Os empregados têm menos lealdade. Tem a questão, né, essa questão cultural, né? O americano é muito mais direto do que o brasileiro. O brasileiro, no ambiente de negócios, eu sinto, sendo brasileira, que é um povo mais cortês, fala, explica melhor, tenta... Mais paciência, né, também. Exato, sabe? E o americano vai lá e te fala na lata se sim ou se não, sem muita delonga. Essa questão cultural é um impacto, né, para negócio. E o problema também acontece muito, de novo, não é com o Brasil, com todos os países fora dos Estados Unidos. E aí onde também entendemos como nossos clientes, ou prospective clients, clientes prospectivos, vão falar, bom, Mariana e Guilherme, tipo, nós já conhecemos. Em muitos casos, sim, mas tem outros onde, sabe, Rogério, Gabriel, nós, fora dos Estados Unidos, assistimos muitos filmes, né, em inglês, cultura, referências culturais, talvez muitos viajaram a New York, Nova York ou Orlando, tem até uma propriedade lá, ou vem muito para Disney, né? Mas isso até pode ser pior que não conhecer, né? Eu sempre falo, conhecer errado pode ser pior que não conhecer. Porque se você vai para a China ou Índia, você vai estar muito, sabe, muito de pé para trás, cuidando de não fazer erros, porque você sabe, é ciente que não conhece. Então, aqui tem uma falsa confiança muitas vezes e acaba dando surpresas. Tem que ser tratado com uma coisa é visitar e até ficar uns meses e outra coisa é
investimentos de longo prazo, onde muitos dos problemas que temos na América Latina também temos aqui. Tem pessoas ruins, tem pessoas corruptas, tem ladrões, tem de tudo, né? Então, eu sempre falo, não tem remédio jurídico legal para fazer negócio com as pessoas erradas. Então, quando você vai fazer um joint venture, uma parceria, o melhor que você pode fazer é due diligence. Em todo sentido, reputacional, falar com muitas pessoas, tentar averiguar muito, porque uma vez que você faz, não obstante os documentos legais estejam bem redatados, redigidos, né? É custoso, né? O enforcement, o litígio. Nos Estados Unidos é muito custoso os advogados. Aqui não importa, por exemplo, uma dinâmica que muda bastante a relação das pessoas de negócios, das empresas. Em um litígio, e também aqui o litígio é muito comum, é uma forma de fazer negócio. Muitos clientes nossos, principalmente no Brasil, e temos muitos casos, ficam surpresos com isso, não querem ter litígio, mas é parte do dia a dia e não é tão grave, sabe? As pessoas fazem litígio e depois podem estar totalmente ok. É parte do negócio, não é uma questão pessoal. Mas cada um paga seus advogados, né? Com algumas poucas exceções, onde o perdedor paga do ganhador, do vencedor. Isso não é normal, não é como no Brasil, Argentina, México. É muito pouco comum que isso aconteça. Então, com isso se joga bastante porque os advogados são caros. Então, é uma forma de negociar com você. Muitas vezes sabe quem deve para você um dinheiro, que para você vai ser mais caro perseguir essa ação litigiosa ou esse reclamo judicial do que simplesmente não cobrar, não ir atrás disso, né? Então, são questões que são variáveis, que vão mudando a forma em que você tem que ir encarando o negócio. E não é só se preparar quando vem um litígio, já é tarde demais. Então, por que a importância de preparar esses documentos, né, antes? Não só para ganhar o litígio, sino para que não aconteça, né? Antecipar o problema para que esse problema nunca se apresente. Mas muitas vezes o que pode acontecer também é que você fique, porque aqui depois de vir para cá, já tendo uma experiência advogando no Brasil e vendo como as coisas funcionam aqui, eu notei que existe uma grande diferença na parte pré-litígio, né? Aqui as pessoas têm muito mais essa coisa de ficar trocando notificação, tentar, né? É muito difícil um caso chegar Sim. Tem uns, bom, você chama a transação settlement, né? Numa fase de ação judicial, né? Então, essa questão, essa conversa anterior e tudo mais, é um jogo de negociação mesmo, né? Até você conseguir chegar a esse acordo e tudo mais. O que é muito diferente do que é no Brasil, porque no Brasil acho que a gente tem um acesso ao judiciário mais fácil, né? E menos custoso. E menos custoso. Então, você manda uma notificação aqui, recebe uma linha, não sei o quê, e entra com ação judicial, né? Aqui já essa parte de tentar fazer esse acordo é muito mais elaborada e mais longa, e de qualquer modo vai envolver custo do advogado e tudo mais. Né? E não é um tema menor, porque nós, por exemplo, somos advogados de transações, de negócios, e não fazemos no dia a dia litígio, porém, somos muito cientes disso, porque isso é uma guia quando nós preparamos os contratos, nós temos que antecipar essa possibilidade, né? E já tivemos casos também de clientes, sim, em que esses clientes brasileiros, já aconteceu, de um pouco receosos por toda essa questão, porque no Brasil a gente não está acostumado com toda essa pressão e valor grande, né? Não, isso também faz um driver de ter documentos mais complicados. E uma coisa é nós falarmos, né? Olha, precisa desses documentos, mas para um brasileiro isso fica muito estranho, né? Não é uma coisa que se sente muito à vontade, porque pensa que seus clientes talvez vão reagir mal e não perante uma coisa tão forte na tua cara. Mas eles estão totalmente acostumados, os clientes dos nossos clientes, né, a receber esses documentos tão agressivos, né? Aqui é bastante agressivo. E o que acontece, né? Verdade, não vai acontecer nada. E acontece, é normal, né? Não acontecer, não haveriam contratos, né? Sim, não, mas é um pouco também
E o povo aqui na China é sempre reativo, né? Reacciona perante coisas, né? Quando você tem câmera de segurança, põe a janelas, né? Não sei como chama, as rejas, é quando aconteceu um roubo, né? E é tarde demais. Mas aqui também muitos dos clientes acham um exagero até que acontece e depois, agora precisamos, né? Precisamos desses documentos que são um pouco, de novo, agressivos demais, mas aqui o povo está acostumado, o povo, é uma coisa normal. Mas nós queremos, de novo, é difícil para alguém de fora entender a importância disso, porque eu sempre falo, né? É como explicar a alguém andar de bicicleta ou nadar. Você tem que, até que você não acontece com você, é difícil de comunicar isso. Então, nós tentamos, mas muitas vezes acaba acontecendo que isso se aprende, infelizmente, quando chega a primeira demanda. Mas é bom saber, né, que por mais que às vezes aconteça num investidor que está chegando por aí, que esse time nosso que a gente está montando aí, onde tem todo o suporte de abertura da empresa, de fazer o marketing da sua empresa, de fazer um acompanhamento, no caso de uma necessidade jurídica, temos aqui, né, o Guilherme e a Mariana aí, que para poder tá dando todo esse suporte para o nosso time, dentro do nosso time de confiança. Gabriel, tem alguma pergunta aí que nossos amigos aí das reuniões que nós tivemos aí pediu para perguntar para eles aí? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse webinar junto com o Guilherme, com a Mariana. É uma honra poder estar adquirindo um pouco mais desse conhecimento junto com vocês. E, sim, tivemos algumas perguntas, e o que mais traz credibilidade aqui para os empresários brasileiros é o tempo que vocês já estão aí no mercado americano, né, atuando, tendo essa experiência, e vocês já demonstraram ser profissionais que têm experiência tanto na Argentina, no Brasil, e aí nos Estados Unidos também. E aí, se fossem para vocês darem algumas dicas para o investidor brasileiro que quer levar uma parte do seu patrimônio para os Estados Unidos, qual seria essa dica? Nossa, excelente pergunta, né? E um pouco complexa, porque tem muitas aristas, se quiser. Então, senta-se com vontade de também acrescentar. Olha, primeiro, o mercado americano é muito grande. E todo mundo sabe disso, né? Mas sabe quando você fala das distâncias de anos-luz nas galáxias, que às vezes é difícil quantificar mesmo, porque é muito difícil no dia a dia ver as diferenças. Então, as pessoas falam, bom, 300 milhões de pessoas é sei lá, 30% maior do que o Brasil. Mas na prática não é tão assim, muito mais, porque todo mundo participa aqui da economia, de forma ativa. Então, muitas vezes falo que o plano tem a expressão nos Estados Unidos que é don't bite more than you can chew. Não mastigue mais do que você consegue engolir, né? Engolir. Então, de a pouco, sejamos prudentes. Os tempos também são outros. Aqui, sim, não mordo. Tentamos, e por exemplo, eu tenho bastante clientes também argentinos, que é muito difícil porque os tempos deles e o tempo brasileiro são mais curtos. No Brasil, em 5 ou 6 anos, tudo pode mudar, né? Aqui, então, o investimento é mais de mediano e longo prazo, né? E às vezes fala, nos apresente sei lá, uma empresa grande, sei lá, um Home Depot, por falar um nome. E talvez a gente tenha um contato lá, mas cuidado com o que você deseja, né? Porque às vezes pode virar realidade. Depois eles te pedem 1 milhão de peças por mês. E você fala, mas eu faço 500.000 por ano, né? E assim acontecem muitas coisas. Então, um plano bem feito, que seja realista, acho que é bom, e não se deixar deslumbrar, né, pelo tamanho do mercado. Ao mesmo tempo, acho que, para fazer isso um pouco mais interessante, tem um ditado, né, de Spider-Man, o Homem-Aranha, que em inglês é com great power comes great responsibility. A tradução seria com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Veja, Estados Unidos é super bom, mas nós somos os primeiros em falar. Não é para qualquer um também, porque as leis são bem fortes, as consequências de fazer atos errados são complicadas, e além disso, nos Estados Unidos tem várias leis que têm aplicação extraterritorial, né, que podem ter impacto no Brasil. E aí é onde também talvez nos diferenciamos um pouco dos bons advogados que aqui tem americanos, onde eles estão pensando mais na parte dos Estados Unidos e dão um conselho que está perfeito aqui.
mas talvez não estão pensando de onde vem o cliente ou as preocupações que os clientes, nossos clientes no Brasil e na América Latina poderiam ter. Por exemplo, tem questões de FCPA, corrupção, e não estamos falando de casos extremos. Muitas vezes são, inclusive, por negligência ou por omissão ou por não saber o que você não sabe, né? Questões de, também que são contábeis, mas nós trabalhamos com contadores falando, vocês sabem que se vem aqui e tem uma conta de mais de $10.000 no Brasil, sem que tem que reportarla, que informarla, e também não tem nenhuma consequência muito negativa, mas talvez o brasileiro não queira fazer isso. Então, eu acho que nosso trabalho é, sim, mitigar, minimizar o risco, mas também fazer que esse nosso cliente, nesse caso o cliente brasileiro, tome decisões informadas, né? Nós explicamos como são todas estas questões e não estamos falando que são difíceis nem fáceis, mas que com essas informações o cliente possa determinar e alocar, né? Alocar, não sei se é a palavra justa no Brasil, mas distribuir e designar os recursos necessários e entender os tempos que vão demorar as coisas e as consequências que as coisas vão ter. Então, é para eles de fazer essa determinação sem surpresas. Estamos na indústria de evitar surpresas. Isso seria, se eu tivesse que falar uma só coisa, nós evitamos ou tentamos evitar surpresas. É uma boa definição. Ou seja, se tem muitas mais coisas, mas isso seria esse o takeaway, né? De novo, eu já acho que já falamos de sociedade muito litigiosa, muda muito a dinâmica de como se fazem as coisas. Outra também que não é tanto uma dica jurídica, mas sim na nossa experiência de ter trabalhado em diversas indústrias. Não importa, se aplica a todas. Também eu gosto muito das analogias e de referências de pop culture, né? Acho que Mike Tyson, em inglês, fala "Everyone has a plan until you get hit or punched in the face". Em português, como é? Mike, todo mundo... Qualquer pessoa tem todo mundo tem um plano até que você leve o primeiro soco na cara. Claro. Nossos clientes têm muitos planos, né? Então, eu sempre falo, muitas empresas, a grande maioria, vão dar certo, eventualmente. Porém, você, quando vai aplicando esse plano de negócios, vai fazendo necessariamente algum erro, porque se você seguisse todo, não precisaria fazer exercício. Então, nessa necessidade de ir fazendo tweaks, ajustes, né? Aprendendo o que está errado, vamos ir por esse caminho, não, vamos ir por aquele outro. Isso vai levando tempo e dinheiro. Então, suponha que você, Rogério e Gabriel, tem um plano de abrir uma fábrica de X, ou distribuição aqui de, não importa, o que for, né? Sempre se dá exemplo a fábrica Acme de molas. Ok, você tem dinheiro para um ano. Eu sempre falo, nós queremos ter clientes que sejam bem-sucedidos, porque, na verdade, para nós, o bom é ter um cliente de longo prazo, que dê certo, que depois compre outras empresas, que nós vamos crescendo junto com eles, né? Participando desse crescimento, um relacionamento de longo prazo. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que eles... Isso sim, na nossa experiência, temos 4 ou 5 clientes que foram para New York e Califórnia. E não tem nada errado em New York e Califórnia, Nova York. Mas vimos como o dinheiro acabou mais rápido para eles. E não foi suficientemente tempo para eles dar certo. E acabou tentando que voltar, com as manos vazias. Indústrias muito diversas. E outros que vieron a Georgia, nós estamos um pouco... Se fala em inglês, bias, né? Temos um pouco... De tendenciosidade. Temos um pouco de tendência, né? Somos subjetivos, gostamos muito da Georgia, mas não é só Georgia. Pode ser Tennessee, pode ser South Carolina ou Texas. Estados mais baratos, sabe? Isso não pode ser nunca... tem um valor importantíssimo. Porque você está se permitindo ter mais erros e mais tempo para ter êxito. E talvez se você tivesse aguantado mais 6 meses, um ano, essa empresa tivesse dado certo, tá? Então, achamos isso muito importante. Também achamos muito importante, e tem a ver com isso, tem a ver com essa questão das consequências graves, da prudência, de medir bem os recursos, de ser bem eficientes, né? De não pôr a carroça na frente dos bois. Muitas pessoas têm que entender muito bem o motivo, e nós sempre falamos, estou um pouco all over the place, né? Mas se vocês são clientes nossos, você vem com 2 perguntas e vai embora com 10, estamos fazendo um trabalho bom, nós. Porque as
as conclusões aqui é resolver as questões não é muito difícil para o advogado gringo, para nós e para outros. Mas para mim o valor agregado vem identificar os potenciais problemas, os possíveis desafios que vocês vão enfrentar. Então, talvez vocês venham com 2, 3 questões e nós, conversando com vocês, falamos, mas pensem nisso, aquilo e isso. Ótimo, porque aí nós podemos enfrentá-los, né? Então, muitas pessoas vêm aqui talvez com o intuito de migrar. Ok. Mas eu sempre falo, na minha experiência, na experiência da Mariana, nós já fizemos isso. O custo, não é econômico, mas emocional. Suponha que você tenha com sua família, tirar os meninos da escola, tua mulher ou tu marido, não importa. Levantar toda a família, transplazar, é um custo importante. Então, quando você faz isso, pelo menos nós torcemos para que isso dê certo. Então, é muito importante que talvez o objetivo seja que o negócio dê certo, porque se o negócio dê certo, a imigração vai dar certo. Se muitas vezes acontece em situações onde, não, o importante para nós chegar aos Estados Unidos, depois vemos. Bom, tudo bem, nós fazemos, mas o custo, e o custo também de vida aqui é alto, né? Com reais, com peso argentino, com colombiano, não importa. Então, nós tentamos, somos os primeiros em falar as dificuldades, para que as pessoas que venham bem convencidas, com passos bem firmes, que estén nos fundamentos, né? Como nós falamos aqui, os building blocks. Se você vai fazer a casa, que os cimentos, as colunas sejam sólidas. Aí não vai ter problema. Enfim, são muitas questões que nós temos experiência em carne própria, né? Nós já vivimos também para nossos clientes, mas nós também para nós. Não sei se tem alguma questão. Tem também a questão, enfim, acho que não só com relação a isso também, mas talvez um pouco relacionado a isso, mas o direito brasileiro e o direito americano é bem diferente, né? No Brasil a gente tem tudo é baseado em código, né? A gente tem o que se chama aqui de civil law, enquanto aqui nos Estados Unidos a gente tem o que se chama de common law, que você tem decisões, enfim, tem mudado um pouco no Brasil as coisas, né? Sim. Mas ainda assim os sistemas são bem diferentes. Então, entender isso e ficar on top dessas coisas, né, como é que um contrato vai andar dependendo do estado em que você está, da jurisdição que você está, porque aqui também é tudo, né, a lei vai mudar de acordo com o estado, né? Então, se aqui a gente pode ter questões que aqui na Geórgia valem, que na Flórida vai ser diferente. Então, acho que, e no Brasil não, isso seria a lei é aplicada da mesma forma no âmbito nacional. Então, essas questões, essas nuances também é importante quem está vindo entender e saber antes de conseguir se estabilizar e ver aonde que vai focar o negócio. A eleição da foro, mas também você trouxe tema muito interessante, porque também a forma de resolver as questões é bem diferente. Por isso falamos, voltando a Desaprendendo o Aprendido. Se eu faço uma pergunta por advogada brasileiro, muitas vezes a resposta vai ser a mesma porque é a resposta certa, né? De acordo ao código, a esta situação, vai se aplicar essa resposta. E às vezes pode gerar um pouco de frustração, trabalhando com advogados americanos, gringos como nós, quando a resposta depende muito dos fatos e das circunstâncias. De novo, porque falou Mariana que essa questão do common law versus civil law, a interpretação dos fatos aqui é bem diferente. Então, é um método muito mais indutivo dos fatos à regra geral que dedutivo da regra geral aos fatos. Então, se põe um pouco filosófico, mas tem implicâncias práticas muito interessantes, porque, Guilherme, mas vocês que fazem geralmente? E de fato nós poderíamos falar agora das estruturas jurídicas, mas é um tema, como falávamos antes, você pode procurar online, obviamente a gente faz isso, né? São questões técnicas, eu acho a parte dessa muito mais interessante, né? Das questões por que acontecem as coisas. Mas também não adianta muito porque são questões muito pontuais. Por exemplo, no Brasil, talvez faz mais sentido falar, ok, sociedade anônima versus limitada, em que circunstâncias. Aqui são coisas muito teóricas que na prática vão mudar muito. Então, um pouco como falamos aqui, spinning the wheels, não é muito valioso para um cliente prospectivo entender isso, porque vai mudar muito
não é que um advogado sabe num bar pode te falar, para você o melhor vai ser isso. Vai depender muito dos fatos. E muda, não tem como se chama, o silver bullet, né? Uma bala de prata. Guilherme, Mariana, dentro de toda essa exposição que você já pôs para a gente aí, colocou para a gente aí dessa bagagem toda, dessa experiência que vocês tiveram aí, até por se tratar de um argentino que passou pelo Brasil, que tiveram a formação no Brasil, no caso da Mariana, a formação no Brasil, hoje com todo esse conhecimento dos Estados Unidos, eu diria que isso aí já é uma vantagem competitiva, né, que vocês teriam em relação a até alguns profissionais aí. Então, fala pra gente um pouquinho aí, por que vocês teriam de diferencial hoje, seriam talvez você já até falou um pouquinho disso daí, mas frisa pra gente aí o diferencial hoje de estar trabalhando hoje com o Guilherme, com a Mariana aí, com a empresa de vocês aí. Bom, de fato você falou um pouco, né? E todo o que explicamos antes também era para construir, sin necesariamente tener que explicitarlo, por uma questão de humildade, se quiser, a nossa diferença de valor agregado. Mas aí você falou um pouquinho disso. Veja, o patamar, nós achamos, aqui é muito alto dos advogados, não nos escritórios, de todos. Ou seja, seria pouco comum, excepcional, que você acabe trabalhando com um advogado ou escritório de advocacia que não seja bom, seja que não seja profissional. E com isso não estou falando que em outros lugares não seja tão, mas não vamos falar do Brasil, falo da Argentina. Tem mais diferença entre escritórios, entre advogados. Aqui, para você se formar, tem 5 anos, não vai direto para de high school, né? Da escola secundária, não vai direto para a universidade, vai para o que se chama college, que são 4 anos. Então, a carreira de advocacia acaba sendo uma carreira de pós-graduação. Então, não são mais estudos, acabam sendo 7 anos, mas também as pessoas já são maiores, né? Tem mais experiência. E depois também precisa um exame de ingresso que é o exame do bar, que é bastante complicado e está regulamentado. Bom, no Brasil também tem o OAB, né? Mas está muito bem regulamentado, as regras são bem rígidas. Então, está coberto o patamar, obviamente tem melhores e alguns piores, mas em termo médio, a nossa concorrência é boa. Nós realmente não podemos falar mal de ninguém. O que nos diferencia em casos de investimento cross-border, assim como o Brasil, bom, para nós é bastante evidente. Uma coisa é a linguagem, o idioma, falar português, mas nem isso tanto, porque tem escritores também que falam português. Tem alguma pessoa que é filho de ou que viajou. Nós acabamos trabalhando muito na nossa prática, na nossa profissão, com empresas brasileiras. Eu tive muita interação com o Brasil. Bom, Mariana nem se fala, Mariana é brasileira. E então, acho que conseguimos antecipar muitas preocupações dos nossos clientes, né? E também, não obstante você entenda o idioma, e muitos brasileiros falam perfeito inglês, e muitos, vou ser o primeiro a reconhecê-lo, com sotaque melhor do que o meu, né? Que eu já moro aqui há mais de 20 anos. Às vezes as coisas não querem significar a mim o mesmo, né? E o peso de certas consequências também podem ser mal interpretados. E nós, de alguma forma, conseguimos não só traduzir, não é, sino destilar y digerir questões que tal vez no son tan evidentes, ni para advogados brasileiros, ni para advogados americanos, né? Nós trabalhamos muito em situações onde acabamos chegando um pouco tarde a transacções e tem excelentes advogados americanos aqui em New York, ou Atlanta, ou Miami, e excelentes advogados em Curitiba ou São Paulo, mas, e poderia ter sido ótimo, mas vemos como algumas coisas... Falta uma comunicação. Sí, até se entende, mas cada uno está pensando na problemática de su propio jurisdicción, su propio país. Y nos pensamos más, ¿cómo afecta esos impuestos aquí? Y aunque embora no sabemos a veces la respuesta, de nuevo, levantamos su asunto. Interesante, nós não tínhamos pensado nisso. Porque Bom, às vezes na cabeça da pessoa não é um problema, né? claro. A gente consegue expor o problema, às vezes com mais facilidade. Sim, sim. Então, são essas questões. E, de novo, também não só para
como terceros imparciais, né, dando assessoramento, mas não também, de alguma forma, tendo sido parte desse processo. Nem todo mundo vai emigrar, mas para as pessoas que fizeram isso, é um caminho que nós já recorrimos e acho que tem um valor, né? E passa também por questões fora do jurídico, né? Algo que isso, grande parte dos empresários acabam me perguntando aqui, voltando um pouco mais sobre a questão de facilidade do empresário em investir nos Estados Unidos, é necessário o empresário brasileiro estar fisicamente aí nos Estados Unidos para ele poder abrir uma empresa, ou ele consegue fazer isso de forma online? Como que funciona isso para o investidor? Veja, tecnicamente não é necessário. As leis aqui são muito flexíveis, muito laxas. Então, a diferença de, bom, por exemplo, o Brasil, onde precisa o gerente, né, ter residência no lugar e outras questões. Em outros países tem sempre algumas limitações do diretório, ter que morar num país, etc. São poucos os requerimentos de você ter uma presença física ou jurídica, de alguma forma ou outra, aqui. Obviamente, em questões de um negócio, o empresário ou empresária vai saber melhor do que precisa, ou as chances de êxito, muitas vezes, se estiver presente, né? Fala, não sei se você tem citado no Brasil, o óleo do amo faz engorda o ganado, né? O gado. Mas não tem muita questão de limitação, é bastante simples nesse sentido, e então a resposta é não. Não. A única questão seria o registered agent, né? O Sim. agente registrado. Que é... Sim, mas é uma coisa que você se contrata, não tem responsabilidade, muito simples, somente para notificações formais, né, da Secretaria do Estado, outras questões. Mas não precisa ser a pessoa que fundou, né? Claro, claro, isso designada. Se pode terceirizar, e com custos mínimos. Joia, tá ótimo. Bom, então vou agradecer aqui a presença do Guilhermo, da Mariana, e eventualmente aí a gente tendo alguma dúvida de mais alguém aqui, a gente vai estar esclarecendo essas dúvidas com vocês aí. Gabriel, colocar alguma consideração? Não, gostaria de agradecer a participação do Guilherme, da Mariana. E somos nós que agradecemos pela oportunidade, e um prazer poder compartilhar, né, nossa experiência. Sim, agradeço a oportunidade, e a gente fica também à disposição aqui, caso surja alguma dúvida específica que a gente possa esclarecer. Tá ótimo. Mais uma vez, muito obrigado a todos, a presença de todos, a participação de todos aí, e as informações muito boas, muito interessantes que trouxeram para a gente aí, tá bom?